nasci em 82 em Caxias, daí a gente ficou morando aí em Caxias em vários lugares, moramos no bairro Cruzeiro. Daí meus pais compraram um pedaço de terra aqui em Vila Cristina, daí fizeram uma borracharia, então eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Aí ficamos ali até 89, daí teve um tio nosso que veio visitar nós no Natal, e a gente ia no rio sempre pescar, com a piazada no caso, e eles vieram de Canela e chegaram ali de ônibus, a gente pegou e foi pro rio pescar, e ele foi atravessar o rio a nado e morreu afogado. Sim, essa história eu lembro. Daí ficaram todo mundo meio assim, ficou, né, meio triste, sei o que, daí a tia viúva convidou, no caso, para ir morar para Canela, que era um lugar melhor, que nós ia se dar melhor na vida, porque ali nós só se judiava, eu naquela época já trabalhava, tinha uma plantação de pêssego ali perto, nós já trabalhava de agregado. Daí, eu era piazote, tinha 7 anos, não fazia nada. Perder. Vamos embora, né? Embarquemos no caminhão e rumo a Canela. Daí fomos morar em Canela. Ficamos um tempo lá. Daí meu pai começou a trabalhar no tênis clube na época lá de Gramado. E fomos se ajeitando por lá. Daí acharam que iam comprar alguma coisa lá, não compraram, acabaram se desfazendo das coisas da borracharia, venderam tudo. Meu pai foi trabalhar de agregado no tênis clube, a minha mãe começou a trabalhar daí numa casa de doméstica, no caso, e ali a turma veio vindo. Sim. Eu sou o mais velho de 5 irmãos. Então sempre foi meio que comigo a bronca, no caso, né? Nós vamos trabalhar e tu cuida da piazada, aí faz boia, troca fralda, limpa. Naquela época não tinha muitas coisas, nós tínhamos que se virar com o que tinha. Você era judiado e penando. Aí lá por uns 11, 12 anos eu já era bem alto, naquela época, era bem alto no caso. Sim. Então, vamos trabalhar lá no restaurante, lá ganhar uns pila lá na época lá. Eu disse, vamos. Ficar em casa só, não ver futuro de lugar nenhum. Eu pensei, vou trabalhar do que ficar em casa cuidando dessas marmanjas. Mas isso era início 90? Final dos 80? 92, por aí. Naquela época não tinha muito esses negócios de lei aí que proibia a piazada trabalhar. Naquela época, 12 anos. Mas naquela época o pessoal que... novo, né? Começava a trabalhar, pensava em trabalhar para ajudar os pais ou pensava em trabalhar para pegar dinheiro para ir vivendo a vida? Naquela época só tinha uma regra, tu tinha que trabalhar para pagar a pensão em casa. Não tinha esse negócio de tu fazer, vou fazer futuro para mim, não. Comprar um carro com 18 anos? Não. Era trabalhar para ajudar em casa, no caso. Quanto muito sobrava uns pila para tu comprar aí um doce, um negócio, um refrigerante no final de semana, o negócio ficava faceiro. Eu ia na escola de manhã e de tarde e de noite trabalhava, até umas horas no restaurante. Trabalhava na Copa, lavando copa, que tinha. Isso com 11 anos? Com 11 anos, 12, 13, 14, foi indo, foi passando o tempo. A gente foi até um período, daí meus pais se separaram, né? Foi uma época bem difícil no caso, minha mãe ficou desamparada, daí eu disse, não, deixa que eu vou dar um jeito, eu estou trabalhando de carteira assinada, eu escoro, né, o aluguel e as contas, né, o básico. Sim. E vamos vivendo, né, não vamos deixar a peteca cair. E fomos tocando a vida. Um belo dia, que daí a minha mãe estava se separando do meu pai, não sei o que, daí tinha uma audiência no caso. Aí veio uma intimação e a intimação veio com o endereço da minha casa aqui de Caxias. A intimação para minha mãe comparecer. E eu peguei a intimação, comecei a ler e daí eu peguei os papéis do processo no caso e comecei a ler o processo para entender, né, o que estava acontecendo. Enfim, eu sabia que eles estavam se separando, mas era só até aí. E daí comecei a ler os papéis e eu vi, disse, não, peraí, mas 4 filhos, né? Estranho, 4 filhos, né? Nós somos em 5? Como 4 filhos, né? Aí liguei pra minha mãe e disse, não, mas aqui consta só 4 filhos, nós somos em 5, que tem alguma coisa errada, né? Quem que não tá nessa lista aí? Não, mas isso aí é coisa errada lá do fórum, não sei o que. Daí eu já vi que tinha... Mas tu já desconfiava antes ou... Eu sempre desconfiava, porque o tratamento na nossa casa, o tratamento sempre foi diferenciado. Tá, como é que era a relação tua do teu pai? Naquela época a gente não tinha muito discernimento das coisas, no caso, porque os pais geralmente eram mais rígidos, né? Mas eu sempre notei uma discrepância, no caso, do meu pai, no caso, para com meus irmãos e para comigo.
né? Ele sempre, né, tipo, meus filhinhos vêm aqui, isso aqui, vamos lá tomar um refrigerante, tomar um sorvete, e eu sempre ficava meio de escanteio, né? Sim. Teve uma situação, isso lá no passado, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, nós ia vir para passear em Caxias, que a gente vinha direto na minha avó ali, mãe da minha mãe, e a gente ia vir passear ali. E a gente saiu ali do bairro que a gente morava e foi até a avenida para pegar o ônibus para vir para Caxias. Cara, e eu tinha 9, 10 anos, eu não entendia muito nada da minha vida. E daí nós estávamos ali na parada esperando ali, e o cara se coçando, sabe? Pai, toda hora se coçando. Daí ele disse assim, o que tem com o Jorge que ele tá se coçando, não sei o quê. Daí minha mãe disse, não sei, não sei o quê. Cara, imagina, eu tava na escola, tinha pegado piolho, eu tava minado de piolho. Daí ele disse, cara, vai pra casa. Cara, tu imagina, eu tinha 9, 10 anos. Ele disse, cara, vai pra casa. Eu disse, mas como? Pensei comigo, mas como eu vou pra casa, cara? Nós estamos indo viajar, estamos indo passear na casa da minha avó, né? Sim. Eu tinha mais o Ednei e o Lucas. Não, vai pra casa. Imagina, não sei o que, como é que tu vai chegar na casa dos outros desse jeito? Mas, cara, que culpa tenho eu? Pegou, me deu a chave aqui, ó, tá aqui a chave, vai pra casa. Cara, com 10 anos eu voltei pra casa, homem. Então imagina, eu abri a porta da casa, chavei a porta da casa e fiquei esperando. Fiquei sexta, sábado e domingo. Domingo de noite eles chegaram. E eu aqui sentado, esperando. Porque não tinha, eu não sabia lidar com a situação, não sabia o que... Não, tudo bem. Porque naquela época era meio chato. Porra, ele criava o filho de um outro cara, né? Mas tu sabe quem é teu pai hoje? Sei lá. Com 39 anos não sabem. Não posso dizer, afirmar hoje, assim, fulano de tal. Esse é um dos motivos para que a minha relação com a minha mãe se estreitou e a gente acabou se afastando. Mas ela não contou? Não. E tu sabe algum motivo para ela não ter contado? Ou por ninguém te contar? Porque alguém sabe, né? Sim. Um tio, algum... Sim, não, ela sabe, né? Sim. Ela sabe. Sim. Com certeza ela sabe. Se deve ter alguma coisa referente com a própria família. Né? Deve ser alguma coisa de algum vínculo de dentro da nossa família, da parte da minha mãe, no caso, que deve ter alguma coisa, algum vínculo pesado aí que a história não o buraco é mais embaixo, então daí fica uma coisa meio assim. Eu acho que talvez naquela época não tinha esse negócio da mulher chegar aí na justiça. Sim. Tu imagina uma mulher, uma menina, moça, ir na justiça pedir a paternidade, no caso, assumir paternidade. O cara ia dizer, não é meu filho. A justiça ia fazer o quê? Não é teu filho. Não existia exame de DNA. Não esse tinha negócio, ratinho para fazer esse negócio era tipo assim, talvez se existisse era muito caro para se fazer um exame. Então ficava o dito pelo não dito. Não é. Pronto. E daí o que acontece? Ia ficar taxado, ia ficar com uma vergonha, no caso, eu imagino a vergonha dos meus avós, no caso. Então, talvez, no passado foi escondido por um motivo, né, naquela época, só que hoje, nós estamos no ano 2022, estamos no século XXI, nós estamos numa era digital, informatizada, estamos com um pessoal diferente hoje, no caso, né, poderia chegar e dizer, é o seguinte, eu vou te falar bem assim, aconteceu desta forma, né? Foi lá no passado, Pedro, né? Mora ali na rua, né? Tal, ele já é casado, ou ele já morreu, os teus irmãos é fulano e fulano, porque tu imagina, ela sabe quem é e ela tem a antena ligada, porque a cidade de Caxias é gigante e é pequena ao mesmo tempo. Sim. Como é que tá a tua vida hoje? Hoje, né? Hoje, graças a Deus, nossa, 100%, né? Sim. 100%. Porque tu vê que tudo lá no passado a gente passou. O pai e a mãe, ele tem que ser, o cara tem que ser, o pai e a mãe tem que ser as pessoas que tem que ser sinceras, tem que chegar e explicar para os filhos, olha, lá fora a vida não é tão fácil que nem é aqui dentro de casa, graças a Deus a gente consegue dar um pouco de conforto para vocês, no caso, conforto o ambiente, no caso a casa, e conforto emocional. Sim. E tudo isso, toda essa bagagem dessa tempestade da minha vida veio me trazendo aos poucos e eu fui amadurecendo. De muitos anos atrás, de 20 anos atrás a 20 anos agora, né, com 3 filhos, são 3 criações, porque tu tem 22, a Giovana tem 14 e a Antonella tem 4. Sim. Foi uma criação contigo, tem uma outra criação com a Giovana e tem uma outra criação com a Antonella, no caso.
Aquele cara que reclama para lavar os pratos da louça, né? Deveria passar um dia fome para não ter a louça para lavar. Sim. Daí ele ia ver que dói na barriga e não nas mãos, Sim. né? Tem que ver onde é que tu quer que doa menos, no caso, ou onde é que tu quer que doa mais, né? Você que tem toda essa louça para lavar, porra, mas se tinha toda essa louça para lavar, porque tinha comida, né, cara? E daí a tua barriguinha, ela tá boa, ela não tá doendo, no caso, tu tá ali meio que em pé, lavando a mão ali, sei lá, com uma água fria, tá meio ruinzinho naquele momento, mas tu tinha almoço, né? Tu tinha que passar um dia fome para tu sentir a dor em outro lugar, no caso, para tu ver realmente qual que são as tuas prioridades na vida, né? Então, são esses os pontos, no caso, que o cara tem que ver, né?